Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que jejuar? Queridos irmãos, vamos invocar o Espírito Santo, se você puder, é o nosso momento de oração diária. Então, se aquiete, vamos juntos rezar comigo, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se você puder, por favor, pegue sua Bíblia, pegue sua liturgia diária ou quem sabe um outro celular para lermos juntos e quem sabe você fazer algumas anotações. Está em Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15. Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a prática do jejum é uma prática milenar de várias religiões, inclusive os discípulos de João Batista também jejuavam. Nosso Senhor Jesus Cristo também abraça essa prática e nos ensinou na quarta-feira de cinzas que nós precisamos fazer jejum. Então a pergunta para os discípulos, para Jesus Cristo é: olha, porque ali, quando Jesus estava aqui, andando na terra fisicamente, por que os discípulos não estavam jejuando, se os discípulos de João Batista estavam jejuando? Jesus responde: olha, enquanto o noivo está, não faz sentido fazer jejum. Depois que o noivo for tirado, sim, faz sentido fazer o jejum, à espera do noivo novamente. Meus irmãos, quem é o noivo? É Jesus Cristo, o esposo da humanidade. O livro do Apocalipse fecha justamente dizendo isso, das núpcias do Cordeiro de Deus com toda a humanidade. Jesus é o noivo, e o noivo nos foi tirado. Então o jejum vai nos remeter para esta ideia da espera do noivo, ou seja, do sofrimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós jejuamos à espera da Páscoa, que é a ressurreição do Senhor, e nós jejuamos à espera também da última vinda do Senhor. Então, este é o sentido do jejum, meus irmãos, para nós hoje, que nós não temos a presença física de Jesus. Nós temos a presença sacramental, por meio do Espírito Santo, na Divina Eucaristia, que é Jesus Cristo, ali nós tocamos no Senhor. Mas agora nós esperamos a sua Páscoa e a sua vinda definitiva. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, alguns elementos. Fiz uma pequena pesquisa aqui para trazer para nós alguns elementos sobre o jejum e alguns benefícios espirituais mesmo para a nossa vida, para a nossa conversão nessa nossa quaresma. Então vamos lá, a pesquisa que eu fiz diz aqui. Aqui estão 5 possíveis benefícios do jejum durante a quaresma sob uma perspectiva católica. Primeiro ponto, a disciplina espiritual, ou seja, o jejum, meus irmãos, durante a quaresma é uma forma de exercitar a disciplina espiritual. Mas como, padre? Vejamos. A renúncia voluntária de certos alimentos nos ajuda a fortalecer a vontade de cultivar a autodisciplina, elementos valorizados na jornada espiritual. Ou seja, se eu voluntariamente consigo tirar parte do meu alimento, diminuo a quantidade, ou se por outro lado eu consigo tirar uma refeição, eu consigo ter mais disciplina na minha vida espiritual. Segundo ponto, o foco na oração e na reflexão. Ao abster-se de certos alimentos, os fiéis podem dedicar mais tempo à oração, meditação e reflexão espiritual. Por quê? Porque o jejum cria um ambiente propício para aprofundar na nossa ligação com a fé, na nossa conexão com Deus e buscar uma compreensão mais profunda do significado da própria quaresma. Ou seja, o jejum também nos faz ficar mais dóceis à ação do Espírito Santo. Quem faz jejum sabe do que eu estou falando. Terceiro ponto, a solidariedade com os menos afortunados, com aquelas pessoas mais carentes. Ao experimentar a privação voluntária, nós todos podemos desenvolver a empatia pelos menos afortunados e compreender as lutas enfrentadas por aqueles que vivem em condições de escassez.
Ou seja, diminuindo o nosso alimento, nós vamos então entender que aqueles que sofrem por falta de comida, como eles estão passando. E veja que ao diminuir o alimento, a gente fica com muita fome, né? Alguns sentem até um pouquinho de dor de cabeça, talvez o gosto na língua muda um pouco. Agora imagina as pessoas que também não sentem fome. E isso também vai nos impulsionar a viver práticas caritativas, nos levando então ao outro exercício da quaresma, que é a caridade, ou seja, a esmola. Mas sigamos. Quarto ponto, a quebra de dependências. O jejum pode ajudar a quebrar padrões de dependências ou hábitos prejudiciais. Quando nós renunciamos certos alimentos, os fiéis, nós todos, podemos nos libertar de comportamentos que podem ser prejudiciais ao nosso bem-estar físico e espiritual. Ou seja, se eu consigo me controlar e comer menos nos dias determinados pela igreja, significa que eu também posso ter a força, claro, que vinda do alto, porque o jejum é uma atividade espiritual e não só biológica, a força que vem do alto para eu superar vícios, para eu superar comportamentos que são prejudiciais à minha família, como xingamentos, como reclamações, resmungações, murmurações, enfim, são uma gama, o cigarro, por exemplo, é uma gama de atividades que o jejum pode me ajudar também. Quinto ponto, e aqui a preparação para a Páscoa. Meus irmãos, a Quaresma é um período de preparação espiritual para a celebração da Páscoa, que é o evento central da nossa fé. O jejum durante este tempo simboliza a purificação e a renovação espiritual, preparando a cada um de nós para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja, e talvez teríamos até mais exemplos e mais benefícios, mas eu quis separar justamente esses daqui, da pesquisa que fiz, para mostrar que o jejum associado à nossa vida de quaresma, ou seja, jejum, esmola, caridade e a oração, associada à oração, me leva a ter esta purificação, esse caminho, essa autodisciplina na minha vida, no meu caminho de santidade. Portanto, hoje é sexta-feira, então nós somos convidados à abstenção da carne. E o que é carne? Carne de porco, carne de frango, carne de vaca e seus derivados, mortadelas, salsichas, calabresas, bacon, tudo isso entra no bojo. Eu posso comer a carne de peixe, porque eu expliquei na quarta-feira de cinzas, quem participou se lembra com certeza, porque o peixe, a digestão do peixe, ela é rápida e logo eu vou sentir a fome novamente. Aí é claro, repito o que eu disse na quarta-feira, na missa de quarta-feira de cinzas. Cuidado também para não exagerar e fazer aquela peixaiada boa, né? Aquela baciada de peixe, você enche o bucho, fica rotando peixe, que jejum que você fez? Nenhum. Então, você simplesmente burlou a lei falando que estava comendo peixe, mas encheu o bucho de peixe. Então, que jejum foi esse? Nada. Que abstenção de carne foi essa? Pouca. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar firmes nas nossas práticas quaresmais. Antes da oração, final da oração do dia, quero lembrar, então, sexta-feira, nosso dia de penitência. Então, é jejum, abstenção de carne e penitência. 5h30 da manhã, 5h30 da madrugada, nós vamos rezar a Via Sacra, saindo da igreja, contornando aqui a quadra da igreja. No final, nós vamos celebrar a Santa Missa, de tal forma que, no máximo, às 6h40 da manhã, nós estaremos dispensados e tendo cumprido o nosso preceito quaresmal da nossa paróquia. Você que está acompanhando o Frei Gilson, você pode parar a transmissão, venha vivenciar o real e não o virtual, se alimentar da quaresma aqui na sua paróquia, venha se alimentar da Santíssima Eucaristia na sua paróquia, depois você pode continuar então as suas orações com o Frei Gilson, tá bom? Então vamos ficar firmes e rezemos a oração final. Ah, meu Jesus, vós não tinhas merecido ser tratado por mim como vos tenho tratado. Reconheço a minha ingratidão, arrependo-me de todo o meu coração, peço-vos que não somente me perdoeis, mas que me deis tão grande dor, que durante a minha vida toda continue a chorar as injúrias que vos fiz. Assim, meu Jesus, perdoai-me, visto que vos quero amar sempre, e sobre todas as coisas, e vós, ó eterno Pai, concedei-me que, venerando na terra, em memória da paixão de Jesus Cristo, a sua coroa de espinhos, mereça ser por um dia por ele coroado no céu,
com a glória, com a coroa de glória e honra. Fazei-o pelo amor do mesmo Jesus Cristo e de Maria, sua mãe. Amém. Não se esqueça, se inscreva no canal, envie esta homilia, esta oração para mais pessoas, para que mais pessoas possam entrar no Espírito Quaresmal conosco. Deixe o seu joinha e não se esqueça também de convidar pessoas para participar do Cerco de Jericó, que está chegando a partir de segunda-feira, meus irmãos. Torrente de bênçãos, de graças, vamos derrubar as várias muralhas da nossa vida a fim de sermos mais amigos de Deus e crescermos na nossa vida espiritual. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu te espero às 5h30 da manhã para a Via Sacra e às 6 horas a Santa Missa. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.